adoração a Deus em espírito e em verdade, só que no Antigo Testamento. Tem um rei que restaura tudo, quase tudo, não consegue fazer tudo. E essa restauração dele, do que é adoração em Judá, isso daí é adoração em espírito e em verdade. Você queria entender de onde vem a adoração em espírito e em verdade de Jesus? Tem que conhecer esse rei. Tem que conhecer esse rei. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe um like, um comentário. Se você fizer isso, uma coisa eu garanto que você vai aprender coisa nova. Não porque a gente está inventando a roda, mas porque aqui eu procuro estudar bastante para fazer as pautas, para estudar o texto bíblico, para te apresentar aos textos da Bíblia 365 que você encontra na descrição, o link para adquirir a sua, e hoje eu comento sobre esse rei que restaura a adoração no Reino do Sul, em Judá, a partir dela, da Bíblia 365, no primeiro livro de Reis. Eu vou ler aqui na minha versão digital no computador. No primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 11, a gente é apresentado a esse rei que restaura o que é a adoração. E a gente vai conhecer a adoração em espírito e em verdade com este cara aqui. Asa. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Até que, enfim, alguém que faz o que é certo ali em Judá. Salomão teve seus bons momentos e muitos maus momentos. É um rei ambíguo. Roboão, filho de Salomão, é uma lástima. E o filho de Roboão, Abias, pai de Asa, ruim também. Então Asa começa uma restauração doxológica, uma restauração da adoração ali no reino de Judá, o reino do sul, que agora está dividido por causa da péssima gestão de Roboão. Então tem reino do norte Israel, reino do sul Judá. No reino do sul, Asa é aquele que vai trazer de volta a verdadeira adoração a Deus. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor a sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azerá. Quer saber mais sobre Azerá? Tem um vídeo aqui no canal. Digita Victor Fontana Azerá, você vai saber mais sobre ela. E Maaca fez esse poste, esse altar obsceno para a deusa Azerá. Possivelmente aqui já numa relação com Baal, tá? E a obscenidade é essa obscenidade que você pensou, porque Baal era o namorado de Azerá. Mas isso é uma especulação aqui minha, baseado em conhecimento sólido aí, tá? Baseado em informação sólida. Estou imaginando algo que o texto não está dizendo aqui, mas que possivelmente essa obscenidade é essa que você está pensando, porque Baal e Azerá eram um casal na mitologia ugarítica, tá? Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale do Cedron. É um poste feito de madeira, por isso que ele queima o poste. Quer entender por que ele é feito de madeira? Vai lá no meu vídeo sobre Azerá que eu explico. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Tá, vamos lá. Asa então adora de todo o coração, sendo inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Mesmo que
todos os santuários idólatras não tivessem sido removidos. Ele liquidou a idolatria, ele expulsou a prostituição cultual, né, os rituais em que havia prostituição no templo e nesses altares ao redor de Judá. Ele destituiu a própria avó do posto de matriarca espiritual, idólatra, queimou o poste ídolo que a avó tinha erigido, mas os múltiplos santuários idólatras ao redor de Judá, esses ele não removeu. E tem duas explicações possíveis aí para isso, tá? E talvez elas sejam complementares, inclusive. Uma não exclui necessariamente a outra. Bom, a primeira é que, possivelmente, Asa enxergava, e ele não foi condenado nisso. Não existe sinal de reprovação no livro de Reis a respeito dessa manutenção dos santuários idólatras. Então, uma possível explicação para isso é: Asa enxergava nestes locais de adoração locais legítimos para que se fosse adorado o verdadeiro Deus. Bom, tem lá o santuário que foi construído como santuário idólatra, mas o povo já não está mais com prostitutos rituais, não é a Azerá que está sendo adorada, é Yahweh, é o Deus de Israel que está sendo adorado ali, então tá tudo bem, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, que pode ser o que aconteceu, e talvez as duas coisas tenham acontecido, é que de Jerusalém, a partir ali de Jerusalém, de onde Asa está reinando, é impossível, pelo poder do rei, impor a todos os lugares no interior de Judá que a adoração fosse feita de um jeito só. Então, é possível que Asa não tivesse força militar e política mais para fazer isso, porque o reino está se esfacelando. Anos antes, o reino de Judá tinha sido invadido pelo faraó. O Egito tinha invadido o reino de Judá. E, ao mesmo tempo, Judá está tendo uma séria dificuldade em lidar com o vizinho Israel. O reino do norte está o tempo todo guerreando com o sul. Está o tempo todo com hostilidades contra o sul. Nessa invasão egípcia, o faraó, inclusive, leva os utensílios de ouro e de prata do templo, inclusive escudos de ouro que estavam lá no templo que Salomão tinha mandado fazer e que acabam sendo substituídos meramente por escudos de bronze. E aqui o que a gente está vendo é Asa tentando colocar de novo os utensílios valiosos dentro do templo e que depois Asa vai ter que vender para se proteger do Reino do Norte. Olha que coisa. Então, Asa estava fazendo o que dava. Asa estava fazendo o que dava, o que era possível. E dentro das possibilidades dele, dentro do que dava para fazer, ele exterminou a idolatria de Israel, sem conseguir, entretanto, destruir todos os santuários. O que dava para garantir os santuários estão lá, então pelo menos que o Deus de Israel seja adorado ali. Eu, o rei, vou me manter fiel e vou adorar o Senhor e não a outros deuses. Era o que dava. E o que dava, diz aqui o livro de Reis, que foi considerado que era certo aos olhos do Senhor, a exemplo de Davi. A exemplo do que fez Davi. Então Asa foi aprovado naquilo que era possível. E isso nos leva a duas lições sobre o que é adoração em espírito e em verdade. E Jesus, quando está conversando com a mulher à beira da fonte de Sicar, e ele diz a respeito dessa adoração em espírito e em verdade, ele ecoa o que está sendo vivido nessa passagem aqui. Primeira coisa,
A mulher na fonte de Sicar, em João capítulo 4, quando ela pergunta a Jesus, é correto adorar no monte, como nós aqui no norte, Reino do Norte, olha lá, fazemos, ou temos que descer até Jerusalém para adorar, como dizem os judeus no sul, olha aqui Judá, ir até Jerusalém, no templo, né? E Jesus diz, olha, é chegada a hora, já chegou, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Asa está profundamente preocupado com essa realidade. Olha, não dá para destruir todos os santuários, mas eu vou me manter fiel. Eu vou me manter fiel. E adorar em espírito e em verdade tem a ver com essa fidelidade diante de todas as dificuldades que fazem com que a gente queira sucumbir à idolatria e a depositar a nossa confiança e a nossa segurança a outras coisas que não sejam o verdadeiro Deus. Diante de tudo isso, permanecer fiel na nossa adoração a Deus, e fidelidade tem a ver com obediência aos mandamentos que Deus nos dá. Essa obediência é a expressão daquilo que é adoração em espírito e em verdade, é isso que a Asa faz. Uma segunda coisa é que a adoração em espírito e em verdade é um fardo leve, um jugo suave, algo que é um presente para nós dentro das possibilidades que temos como gente pecadora resgatada. Quem fez tudo para que pudéssemos adorar em qualquer lugar, subindo o monte, indo à igreja, no nosso quarto. Quem fez tudo foi Jesus. O que para nós não é possível, para Jesus foi. E sim, vamos fazer o que for possível com excelência. Mas aquilo que é possível, pela graça de Deus e pelo sangue do Cordeiro, se torna aceitável. E isso deveria ser para nós uma grande lição a respeito do que é ser igreja e do que é adoração dentro do contexto da nova aliança e em espírito e em verdade. Os grandes projetos de adoração que sugam as ovelhas, que cobram dos voluntários a exaustão, em nome da fama e dos grandes projetos das lideranças e dos nomes dos pastores e dos nomes das igrejas e das instituições, isso nada tem a ver com adoração em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade, ela é leve, ela é suave, ela leva em consideração aquilo que é possível. A gente não vai na igreja para ser sugado por um projeto que na verdade é Babel, para fazer o nome de alguém famoso. Não, não. Nós somos convidados para a adoração de um Deus que nos resgata. E nesse convite da parte de Deus a gente é arrastado, empurrado, puxado pela graça maravilhosa. E isso nos impulsiona a uma adoração orgânica, natural, bela, que nos dá descanso num sábado. Que sim, convencionou-se a gente adorar no domingo e celebrar o nosso Shalom e o nosso Shabbat no domingo, não tem problema, mas a adoração, ela é isso. A adoração, ela traz essa paz do sábado para todos os dias. Asa, ele estava preocupado com o quê? Em se manter fiel. A nossa fidelidade, a nossa obediência a Jesus. Nas palavras de Paulo, em Romanos capítulo 12, a nossa entrega do nosso corpo como sacrifício santo, agradável, isso é o nosso culto racional. Isso é a nossa adoração. A nossa adoração é essa entrega integral à obediência daquilo que Jesus nos ordenou. E não dos grandes projetos, dos grandes nomes, do grande cansaço. Foi o que deu, melhor dizendo. E isso era o certo aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.